Amém, amados? Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você levantasse a sua Bíblia e que você pudesse orar comigo nessa noite, profetizando algo para aquilo que vai acontecer no seu coração. Nós sempre soltamos a palavra, e para que a palavra possa sair da nossa boca e voltar, e não voltar vazia. A palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Então sempre a gente solta da boca aquilo que nós queremos ver manifesto. E quero te conduzir naquela oração costumeira, né, para que você possa manifestar isso na sua vida, no seu coração. Levante bem alto a sua Bíblia. Se você não trouxe, coloque a mão no seu coração. Declare para o Senhor: esta é a minha Bíblia, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu posso todas as coisas em Jesus Cristo, aquele que me fortalece. E nessa noite eu declaro que o meu coração está aberto, que a minha mente está receptiva para receber a palavra de Deus, que certamente nessa noite ela trará um novo conhecimento para o meu coração, e esse novo conhecimento vai mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, irá me fazer uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, vamos ler o versículo 36 a 39. Evangelista Mateus, capítulo 24, vamos ler do versículo 36 a 39. Se você não achou, já está no telão, você pode acompanhar no telão. Versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. Este é o que Jesus está dizendo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aí, vamos orar. Senhor, te louvamos pela Tua palavra, porque o Senhor sempre tem manifestado a Tua graça sobre ela, e temos declarado que ela não volta vazia, mas ela produz frutos dignos de arrependimento. Queremos colocar a Tua palavra diante de Ti, Senhor, nessa noite, e essa palavra dita por Jesus Cristo, que o Senhor esteja confirmando ela nos nossos corações, na autoridade que há sob o nome de Jesus. Nós queremos amarrar todo o poder das trevas, declarar que Satanás está impedido de operar aqui nessa noite, mas o Teu Espírito tem toda a liberdade de ministrar e de falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Queremos dizer para você que essa palavra, né, ela tem um tema, né, e esse tema é justamente: em Cristo você não será julgado. Em Jesus, você que é um crente genuíno, não vai ser julgado. E nós queremos fazer um paralelo disso nessa noite, a respeito desse assunto, né, que em Cristo nós não seremos julgados, juntamente com tudo aquilo que aconteceu ali no dilúvio, e que nós vimos o que Jesus ministrou e falou aqui conosco. Eu queria fazer um pequeno paralelo da época que aconteceu o dilúvio. O dilúvio aconteceu no ano de 1451. Esse ano mais ou menos 4.459 anos atrás. Há 4.459 anos atrás, mais ou menos, aconteceu o dilúvio. Quando aconteceu o dilúvio, Noé tinha 600 anos. E Noé foi contemporâneo de Adão durante 80 anos. Então, naquela época, as pessoas viviam, nos 2 primeiros milênios, as pessoas viviam muitos anos, né? Tivemos um recorde aí de Matusalém, que viveu quase cerca de 1000 anos, né? Então, quando olhamos para trás, hoje nós estamos no ano de 2020, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. E Deus deu a oportunidade ao homem
de estar na terra durante 6.000 anos. O milênio final, o sétimo, é o dia de descanso, onde Deus criou todas as coisas e descansou no sétimo dia. Então, cada dia da criação simboliza 1000 anos aqui na terra. Então, quando olhamos para trás, hoje no ano de 2020, nós, no ano 0, nós nos deparamos com o nascimento de Jesus. Se você voltar mais 2.000 anos, nós nos deparamos com Abraão, que Deus fez uma aliança com ele para que Jesus pudesse vir através da nação judaica. E quando vamos de Abraão até Adão e Eva, mais 2.000 anos. Nos 2 primeiros milênios, Deus não teve um povo específico. Se destacaram 3 pessoas: Abel, que foi morto por Caim, seu irmão, primeiro homicídio da terra. Depois nós tivemos Enoque, que foi transladado vivo para os céus. A Bíblia diz: andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Foi trasladado. E Noé, que Deus deu uma missão para Noé. Esses 3 servos se destacaram nos primeiros 2.000 anos. Nos 2.000 anos seguintes, Deus casa com Abrão, e se tornou depois Abraão, e dessa família, dessa nação, Deus pretendia trazer o seu filho depois de 2.000 anos. Aí depois de 2.000 anos, Jesus entra no mundo pela porta de entrada. Porta de entrada, o nascimento físico. Nós temos direito de estar aqui, porque todos nós entramos pela porta de entrada nesse mundo. É por isso que Jesus, no seu ministério, ele diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, todas as pessoas, aqueles que entraram neste mundo, não pela porta de entrada, mas incorporaram, que são os demônios, esses são ladrão e salteador. Então, queremos falar sobre um tema, fazer esse paralelo sobre um tema muito discutido. Nós estamos no final do mundo? Sim ou não? Estamos, talvez aconteça nos nossos dias esse final. Vamos ver na palavra do Senhor, E há um estranho silêncio no meio da igreja, quando a Bíblia ensina de uma maneira. Às vezes nós ficamos em silêncio. Então nós vemos que Jesus disse. Então, como Jesus, que foi que disse essa palavra que lemos sobre os dias de Noé, ele também disse: necessário vos é nascer de novo. Então, nascer de novo depende de uma situação nossa, de um arrependimento e de aceitação de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, esse nascer de novo. Mas o nosso coração, ele é extremamente corrupto. O coração do homem, a criança, desde a estultícia, a Bíblia fala em Provérbios, que está ligado ao coração da criança desde a sua meninice. Então, o nosso coração, ele é extremamente corrupto. E Jeremias fala: quem o conhecerá? Então, a Bíblia não nos ensina que o mundo vai chegar ao fim. De Gênesis, Apocalipse, ela não fala que o mundo vai chegar ao fim. Hoje nós vivemos na era do Espírito Santo e sabemos que uma nova era será estabelecida. Tivemos primeiro o ministério de Deus Pai, depois através dos profetas, depois tivemos o ministério de Jesus, e no ministério de Jesus ele sempre glorificava o Pai. E agora estamos na era do Espírito Santo, que o objetivo do Espírito Santo é exaltar e glorificar o nome de Jesus. Temos dito aqui que o Espírito Santo é aquele que faz o papel da mãe faz com os filhos, Então, de ensino, de carinho, de guarda, de consolo, O Espírito Santo é aquele que nos consola e nos dirige em toda a verdade. Então, essa nova era, em outras palavras, é assim como muitos de nós fazemos. Nós, muitas vezes, quando temos um carro, o carro está velho, nós trocamos num carro novo. Não é isso que acontece conosco? Então, o que vai acontecer também, Deus vai trocar esse sistema maligno do mundo que existe hoje por uma nova era. E essa nova era é a era do reino de Deus, que está profetizada em Isaías 11, que fala do milênio. Então, Deus vai trocar esse sistema maligno que está aí.
e nós vamos ver o que a Bíblia diz, né, a respeito disso que nós estamos falando. O Novo Testamento menciona o novo nascimento 9 vezes. Em 9 vezes fala do novo nascimento, que Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, quando nascemos pela primeira vez, nós nascemos da vontade do nosso pai e da nossa mãe. Quando nascemos a segunda vez, nós nascemos da vontade de Deus. Escolhemos Deus como nosso pai, aceitamos o sacrifício de Jesus, e aí somos nova criatura. O arrependimento, a Bíblia fala no Novo Testamento 80 vezes que o homem deve se arrepender e mudar de vida. Batismo, a Bíblia fala no Novo Testamento 20 vezes. E a segunda vinda de Cristo é mencionada no Novo Testamento 380 vezes. Então vemos que existe uma grande importância sobre a vinda de Jesus. Então Jesus diz: como foi nos dias de Noé, assim lemos nessa noite, assim também será na vinda do Filho do Homem. Vemos que Noé, foi popularizado por filmes, por história de quadrinhos, por ficção. Vemos muita popularização da arca e também de Noé. O quadro da civilização nos dias de Noé, está descrito no capítulo 6 de Gênesis, e diz que o povo era cheio de maldade na época de Noé, imaginações perversas, corrupção, prostituição, violência, e toda a imaginação dos corações eram más. Então pergunta-se: não há uma semelhança com os dias que estamos vivendo? Os dias de Noé, não há uma semelhança com os dias que nós estamos vivendo? Não estamos passando com muitas pessoas com o coração cheio de maldade, com imaginações perversas nos corações, com a corrupção que tem imperado sobre o nosso país, e agora o novo presidente tenta mudar essa circunstância. Então nós vemos que isso aí tem imperado assim de uma maneira muito forte. Prostituição, hoje a prostituição ela é acontecida às vezes no primeiro encontro que a pessoa às vezes encontra, e quando nós falamos de prostituição, nós falamos de sexo fora da aliança de casamento. Quando a pessoa comete o sexo fora da aliança de casamento, a Bíblia chama de prostituição. Violência, toda a imaginação nos corações tem sido má. Então nós vemos que existe um grande paralelo, nos dias de Noé e os dias que nós estamos vivendo. Então nos dias de Noé era o mundo onde foi um mundo onde o casamento foi deturpado e a preservação da família foi banido, e a exploração sexual prevalecia naquela época. Nos nossos dias, os crimes de violência têm também se alastrado de uma maneira continuamente. E esse é o mundo em decadência religiosa. Nós estamos num mundo com a grande decadência religiosa. Não falamos de cristianismo, mas falamos de religiosidade. Hoje todo mundo tem uma religião, mas não é uma religião voltada para o cristianismo, não é uma religião voltada para a fé. As pessoas não praticam a fé em Jesus Cristo, enquanto a palavra de Deus fala: tenha fé em Deus, o justo viverá pela fé. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E se o homem recuar, não está fazendo a vontade de Deus, enquanto você não vive pela fé. Então nós vemos hoje que a grande pulverização da humanidade vive numa religiosidade, vive numa religião, mas não tem Jesus e não tem essa fé verdadeira que nós estamos falando. Assim também era nos dias de Noé, um mundo em decadência. Na época de Noé, o mundo também estava em decadência, e Deus disse: vou julgar essa geração, e vou julgar este mundo, farei com que chova 40 dias e 40 noites, para que toda causa de maldade seja enterrada sob as águas do dilúvio. Então esse era o propósito de Deus. Vou começar uma nova raça. Esse era o propósito no coração de Deus. Mas então Deus viu um homem,
em meio a toda aquela maldade. Deus achou um homem. Observa que naquele mundo, né, tinha um homem que servia a Deus, e Deus localizou ele. Localizou esse homem, e esse homem chamava Noé, diz a palavra do Senhor. Então, naquele mundo de perversão, naquele mundo de violência, Deus localizou e viu que esse homem servia o Senhor. Noé servia o Senhor de todo o seu coração. Noé ousara andar com Deus, como Enoque andou com Deus, e Deus tomou para si. E ele tinha fé em Deus, e a verdadeira fé mostra como nós vivemos. A sua verdadeira fé mostra como você vive. Assim como Deus conseguiu localizar Noé no meio daquele mundo, Deus consegue localizar os crentes genuínos que vivem pela fé, e que pela fé a sua vida é conduzida. Ele consegue também localizar no meio, né, de quase 7 bilhões de pessoas. Deus consegue achar e te ver. E as pessoas zombavam de Noé naquela época, zombavam dele. No seu lugar de trabalho, zombavam dele nas reuniões sociais que Noé comparecia, né? Os seus vizinhos, amigos, não conseguiam entender, e dizia que Noé era estranho, era um homem estranho, porque ele falava, orava, e cria que Deus controlava o mundo. Naquela época ele falava, orava, e cria que Deus controlava o mundo, controlava todas as coisas, e todas as pessoas daquela geração achavam que Noé era doido. E a Bíblia diz que Noé, sendo advertido por Deus, né, das coisas que havia de vir, ele, movido de temor, ele preparou a arca que Deus falou com ele. Deus disse: vou mandar um dilúvio, mas tenho que salvar Noé e a sua família. Como Deus viu que Noé servia a ele, né, como Deus viu que Noé era um homem reto, que andava pela fé, Deus se propôs no seu coração salvar aquele homem. Esse homem não pode morrer no dilúvio, eu vou eliminar toda a raça humana. Esse homem não pode morrer no dilúvio, porque esse homem me serve. E é esse ponto, amados, que eu quero chamar a sua atenção. Deus não pode julgar uma pessoa que vive para Ele. Deus não pode julgar uma pessoa que vive para Deus. Ele não pode julgar. E uma pessoa que aceitou Jesus no seu coração, que recebeu o perdão dos seus pecados e vive para Jesus, não pode ser julgado. Se você é uma pessoa dessa, você não pode ser julgado. Foi assim que aconteceu no dilúvio. Deus enxergou Noé, que vivia para Ele, e Deus começou a achar uma forma de tirar Noé daquela circunstância, daquele juízo que Deus traria sobre aquela terra. E a palavra do Senhor nos fala que o crente genuíno não pode ser julgado. E a palavra de Deus nos fala através de Paulo em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Se você é um crente genuíno, que não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito, você não pode ser julgado. Você não pode ser julgado. Você nunca vai comparecer diante do trono do tribunal de Deus para receber juízo ou ser julgado, se você é um crente genuíno. Jesus é o nosso lugar de refúgio. E Noé, por essa circunstância, ele não poderia ser julgado. Ele não poderia passar pelaquela tribulação do dilúvio e perder a sua vida. Então veio Deus a Noé e disse: vou destruir o mundo, e vou começar outra vez, e que quero que você construa um grande navio, e faça ele de madeira de cipreste, uma madeira leve, que poderia flutuar, ao mesmo tempo uma madeira resistente, uma madeira de lei, e que passe betume por dentro e por fora, né, e farás, né, de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura, fará 3 andares, e colocar uma janela e uma porta. Foi a instrução do Senhor. Vocês podem imaginar como aquele homem foi zombado. 120 anos, durante 120 anos, Noé pregava e trabalhava. Noé pregava e trabalhava.
E eu pergunto, você como um crente genuíno, você prega a palavra e trabalha? Enquanto você trabalha, você está pregando a palavra, você está falando do amor de Jesus, você está anunciando que você foi salvo por Jesus como um crente genuíno? Porque Noé, durante 120 anos, ele trabalhava e pregava a palavra do Senhor, porque sabia que o dilúvio era evidente. E, queridos, Noé nunca tinha passado pelo dilúvio, ele não sabia que era aquilo, mas ele construiu aquela arca durante 120 anos, e cada prego não, toda madeira, não existia prego, cada madeira foi entalhada, foi encaixada, né, cada tábua foi encaixada uma na outra, mas durante 120 anos, enquanto o povo zombava, os meteorologistas da época foram contra o processo de Deus. Eles achavam que não tinha chuva, que estava construindo um grande navio num lugar onde não tinha água, não tinha sinal de chuva nenhuma, e esse Noé é meio doido, ele não fala coisa com coisa. Era assim que as pessoas tratavam Noé, né? Então, zombaram dele. Os carpinteiros que ajudaram na construção também não acreditavam, como a sua família mesmo também não acreditava muito que aquilo seria a realidade. Os carpinteiros trabalhavam apenas pelo salário de cada dia. Noé não vacilou. E Deus falou com Noé apenas uma vez. Apenas uma vez. Depois de 120 anos, Deus não falou com Noé mais. Mas Noé creu. Agora o Novo Testamento, que está nas suas mãos e que o Espírito Santo tem falado, fala da volta de Jesus 380 vezes. Deus falando com você 380 vezes. Noé, apenas uma palavra que Deus disse para ele, ele não titubeou. Durante 120 anos, ele viveu pela fé. Então Deus veio a Noé e disse, depois de tudo construído, depois que a arca terminou, vou dar mais um prazo de 7 dias para que as pessoas se arrependam. Para que as pessoas se arrependam e possam entrar na arca. E depois virá o juízo. Então a Bíblia nos adverte, amados, que o mundo vai sobreviver um julgamento. Mas existe uma esperança no horizonte. A ressurreição de Jesus Cristo e o seu prometido regresso. Então, para nós devemos nos alegrar. Para nós devemos achar com a maior alegria do mundo que Jesus está voltando. Eu, mas a pastora, temos 44 anos e meio de convertidos. Em janeiro vamos para 45. Nunca essa palavra não trouxe uma grande motivação no nosso coração, que é a volta de Jesus. Como Noé, há 45 anos atrás, nós tomamos posse dessa bênção e nunca olhamos para trás. Estamos também esperando que Jesus vai voltar. Essa foi a esperança dos profetas. Isaías capítulo 60 nos fala que o Senhor virá em carros de fogo. Jesus disse, eu vou para o meu Pai preparar uma morada, e quando eu voltar, levarei vós comigo, para que estejais no mesmo lugar que eu vou estar. É a promessa do Senhor, né? E Jesus diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você já refletiu que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você já refletiu que ninguém consegue chegar nos céus, na presença de Deus, se não for por Jesus Cristo? Você sabia disso? Que ninguém consegue chegar nos céus, se não for por Jesus Cristo. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Alguém pode dizer, Jesus é um louco. Ou pode dizer, ele pode estar certo. Ele pode estar certo. Pode ser que ele também seja isso, o caminho, a verdade e a vida. E Jesus mesmo que declarou como Filho de Deus e anunciou o caminho da salvação. Então o melhor é achar esse caminho rápido. Você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, é melhor achar esse caminho. É a oportunidade que nós temos, porque ninguém sabe que hora vai chegar. O fim do mundo pode ser para você nessa noite.
Se você for chamado para a eternidade nessa noite, temos visto tantas pessoas jovens ser chamadas, tantas pessoas jovens. Eu me lembro que em 1981, eu estava fazendo um casamento lá em Belo Horizonte, na igreja da Pompeia. E no meio do casamento, Deus falou comigo, faz o apelo para as pessoas aceitar Jesus. Eu falei, Senhor, mas num casamento? Ele repetiu, faz o apelo. E eu parei o casamento, eu falei, alguém que está assistindo o casamento aqui, gostaria de receber Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Um senhor lá atrás levantou a mão. Eu orei, ali da frente mesmo para ele. Isso foi num sábado, na quarta-feira, ele partiu para a eternidade. A voz do Senhor falando comigo, faz o apelo, foi a oportunidade dele entrar na arca. Foi a oportunidade que ele teve de entrar na arca naquele momento e ser salvo. Então nós não sabemos, às vezes pode ser essa noite para você, e se for essa noite, o fim do mundo terminou para você essa noite, acabou o mundo para você essa noite. Deus, na verdade, amados, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de julgamento. Deus vai edificar um novo mundo. Deus vai mudar esse modelo do mundo que nós estamos aí, um mundo de corrupção. Deus vai mudar isso, vai mudar essa história. É isso que a Bíblia fala, né? Quando nós abrimos lá Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando a palavra do Atos nos fala que os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, voltado ali para Jerusalém, o Monte das Oliveiras, ele faz um vale bem grande, que vai no Vale de Josafá, e sobe, e está o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras você avista Jerusalém, e ali Jesus começou a ser assunto aos céus, e os discípulos começaram a olhar espantados, e desceram 2 anjos do céu e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Porque esse mesmo Jesus que visto subir, um dia há de voltar. Um dia há de voltar. Amados, nós não sabemos a hora nem um dia que Jesus vai voltar, nós não sabemos. Mas nós sabemos, a Bíblia nos fala, que Ele vai voltar na nossa geração. Nós vamos experimentar esse grande evento, como no dilúvio nunca tinha acontecido, o arrebatamento nunca aconteceu. Mas eu creio que eu vou ser arrebatado, e eu creio que está muito perto esses dias. Quando Jesus, disse isso, nós sabemos que eu devo estar preparado. E pastor, o que eu devo fazer para estar preparado para o arrebatamento? Vou te dizer o que você deve fazer. Se você realmente recebeu Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você se arrependeu, dos seus pecados. Arrepender significa mudar a sua vida com referência a Deus e com referência aos seus próximos, porque não é ter uma religião, mas é ter mudança de atitude, mudança de comportamento. Nascer de novo significa que você arrependeu e que você passou a ter um novo comportamento com referência a Deus, com referência ao seu próximo. Arrebatamento significa que a sua vida, com respeito a Deus, vai mudar. Significa um novo estilo de vida. Você vai passar a amar os oprimidos. Você vai receber poder para amar as pessoas de outras etnias. O que é outras etnias, pastor? Outras raças. Você vai passar a amar as pessoas, porque o Espírito Santo colocará no nosso coração esse poder. Significa, amados, que Deus vai entrar na sua vida através do Espírito Santo, dando poder para amar o próximo, dando poder para você entender os propósitos que Deus tem para a sua vida. E um deles nós já falamos aqui, que quando nós tínhamos um corpo informe, um pequeno embrião no ventre da nossa mãe, Deus colocou o senso de eternidade no nosso coração. Por isso nós não contentamos com esse mundo, nós estamos aqui de passagem, o mundo não nos satisfaz, porque Deus colocou esse senso de eternidade. Nossa alma é eterna,
e esse senso de eternidade está aqui. Nós queremos morar no céu, nós queremos morar com Deus, nós queremos viver na presença do Senhor eternamente. Esse é um senso de propósito, e significa, amados, achar o significado da vida. Muitas pessoas têm crise de identidade, não sabe de onde veio, não sabe de onde vai, mas a palavra do Senhor diz que nós viemos de Deus, tudo que vem para nós vem de Deus, e um dia nós vamos voltar para a presença do Senhor. Eu sou filho de Deus, tenho a natureza de Jesus no meu coração, e o meu destino e o seu é os céus. E você, se é um crente genuíno, você não pode ser julgado. Se você é uma pessoa que está na presença do Senhor e passou por esses requisitos, você não pode ser julgado. A palavra de Deus fala também que agora você vai ter que deixar muitas coisas erradas que você fazia. Quando nós temos Jesus, nós deixamos as coisas erradas que fazíamos antes. E as coisas erradas que fazia é que as pessoas na época de Noé faziam também. E a base de tudo é corrupção e prostituição. Essa é a base de todas as coisas. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que vemos a grande assembleia em Jerusalém, e os apóstolos estavam discutindo o que ia exigir das pessoas que estavam aceitando Jesus naquela época. E eles definiram que eles abstenham da corrupção, da prostituição, do animal que é sufocado e do sangue. Essas 4 coisas iriam exigir, porque a lei era pesada, era olho por olho, dente por dente, a lei de Moisés, mas exigiria dos gentios, que somos nós, apenas essas coisas. E essas 2 coisas nos perseguem desde o início da criação. Corrupção, só vemos falar nos nossos dias em corrupção. E prostituição, sexo fora da aliança de casamento. É isso que arrebenta com a vida das pessoas. Paulo diz: aqueles que quiserem vir a Jesus serão perseguidos. Vão zombar de você como zombaram de Noé. Acharam que ele era doido, que tinha... E quando fala que você aceitou Jesus, acham que fizeram uma lavagem cerebral na sua mente. Na minha época, 44 anos e meio atrás, era pior, porque falava que você tinha mudado de religião. Eu morava em Belo Horizonte, vinha muito a Araxá, mas a minha mãe foi comprar pão na padaria Contato, que tinha no Legar Maciel. A mulher que vendia o pão falou: fiquei sabendo que o seu filho mudou de religião. Ela falou para ela: mas isso é fogo de palha, logo queima e passa. Mas eu quero dizer para você que me ouve: a palha queimou, o pau queimou, o feno queimou, o ferro queimou, a prata queimou, agora está queimando o ouro, está sendo depurado. Está sendo depurado, porque como Noé, eu peguei nas mãos do Senhor, lancei a mão no arado e jamais olhei para trás. Jamais olhei para trás, mas olhei apenas para Jesus, o consumador da minha fé. Então Paulo diz: se você quer vir a Cristo, você vai sofrer perseguição. Vão zombar de você, vão falar que fizeram lavagem cerebral na sua cabeça, vão falar que crente é inculto. Que crente é inculto. Crente sabe muito mais do que aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, porque crê num Deus verdadeiro, não tem religiosidade nenhuma, porque nós acreditamos pela fé. E quando nós olhamos os heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus, aquilo alegra o nosso coração, porque pela fé eles fecharam a boca dos leões, pela fé eles foram crucificados, pela fé eles foram mortos, decapitados, mas continua gritando: Jesus, Jesus, Jesus. Pela fé Estevão foi apedrejado, viram o seu rosto como o rosto de anjo, e ele viu a presença do Senhor e viu Jesus sentado à destra do Pai, mas morreu ali apedrejado por testemunhar o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, como Paulo diz, que você precisa ter fé, e não é preciso ter muita fé, basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Com Jesus vale muito. Pastor, o que é fé do tamanho de um grão de mostarda? É a fé que transporta monte,
E Jesus diz: se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer aquele monte, sai dali e precipita no abismo. Mas você vai dizer: pastor, eu nunca vi um monte sair do lugar e precipitar no abismo. Esse monte que Jesus falou são os problemas. Quando você olha para os problemas, quando você olha para as dificuldades, se torna uma grande montanha na sua frente, e se você só pensa naquilo. Mas se você olhar para Jesus, o consumador da sua fé, e dizer ao problema: sai, mostra para o tamanho do seu Deus, para o tamanho do problema, mostra para ele o problema que Deus é maior, e que você vai lançar esse problema no abismo e não vai pensar mais nele, porque a palavra de Deus diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, Jesus Cristo de Nazaré. E se você crê nisso, fique de pé que nós vamos orar. E eu gostaria de orar nessa noite com você, né? Principalmente nós falamos de um grande paralelo entre aquilo que aconteceu com Noé, aquilo que originou o dilúvio, em que Deus olhou lá de cima e viu que tinha um homem justo, e que ele não poderia destruir aquele mundo, mas teria que resgatar aquele homem, porque aquele homem servia ao Senhor. Deus é capaz de olhar lá de cima e contemplar se você é um crente genuíno ou se não é. Deus é capaz de olhar lá de cima. Se você voltou a sua vida para Deus e para o próximo, para os outros. Se você tem um comportamento igual ao de Noé, enquanto trabalha, prega, enquanto trabalha, fala do amor do Senhor. Se você for uma pessoa com essas características, você não pode ser julgado. Mas você, crente que caiu da fé, você que está nesse mesmo problema de corrupção e de prostituição, você não será levado, você será esquecido aqui, nesses dias em que estamos vivendo. Você será esquecido, porque esse é o mal da humanidade. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é justo. E eu quero nessa hora fazer um apelo para você. Existe oportunidade de você mudar o seu comportamento, de você nascer de novo, de você ter uma nova criatura. Eu quero fazer o primeiro apelo para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria que todos colocassem a mão no coração e orassem comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, me dando a certeza de vida eterna. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, levante a mão, nós queremos orar por você. O jovem lá em cima, vejo uma mão levantada. Mais alguém? 2 jovens, mais uma mão levantada. Aqui embaixo, alguém fez a oração pela primeira vez? Embaixo, ali à minha direita, um jovem. 3 jovens, glória a Deus. Vou pedir que vocês venham aqui até a frente, você que levantou a mão. Sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar com você. Os 2 jovens, o outro que levantou a mão lá em cima. Se eu estiver acanhado, você que já é crente genuíno, passa a mão nele aí e traga ele aqui embaixo. Passa a mão nele e traga ele aqui. Vamos ver se você é dos dias de Noé, se você pregava e falava a palavra de Deus. Pode vir à frente, você que levantou a mão. Pode chegar aqui até a frente, queremos orar com você. O jovem que levantou a mão de chapéu ali, pode vir à frente. Queremos fazer uma oração por você. Esse é um dia precioso, é como se você estivesse entrando na arca. Entrando na arca para ser salvo. Dê um passo à frente, pode ficar aqui à frente. Aqui do lado do tapete, pode chegar aqui para frente. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Existe uma promessa na sua vida. Venha, pode chegar, seja bem-vindo. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você.
nessa noite, pela sua decisão. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor cada vida que nessa noite levantou a mão e disse sim para Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos. Nós queremos lançar sobre o sacrifício da cruz, sobre a morte de Jesus, toda a dependência, seja ela química, física ou psíquica, nós lançamos sobre o sacrifício da cruz e tomamos posse, Senhor, declarando a vitória de Jesus sobre cada um desses corações, declarando, Senhor, que eles se transformarão em crentes genuínos e eles não serão julgados, porque como o Senhor fez com Noé, o Senhor também vai fazer com a vida deles. Nós oramos nessa noite sobre eles, abençoando e declarando a vitória em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pedir mais uma coisa para vocês. Eu quero que vocês acompanhem. Quem que vai estar? O Éder ali, aquele jovem bonito que está ali com a mão levantada. Acompanha ele, ele vai anotar o nome de vocês, encaminhar para uma célula, né? Queremos que vocês estejam mais conosco. Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Pode acompanhar ele aqui, sair à minha direita. Ele vai estar anotando o nome de vocês. Amados, olha para cá. Olha para cá. Eu quero perguntar para você. Você é um crente genuíno? Deus é capaz de te ver lá de cima e dizer: aquele trabalha para mim. Eu não posso julgá-lo. Eu não posso julgá-lo. Eu vou arrebatar ele para a glória. Assim como Deus não podia julgar Noé. Noé era um crente genuíno. Ele trabalhava e pregava. Ele tinha disciplina na sua vida de ser um homem reto, temente a Deus, que buscava a presença do Senhor. E se você tem dúvida, amados, que você é um crente genuíno, vem aqui também à frente. Dá um distanciamentozinho, mas vem à frente, nós queremos orar por você. Você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora do arrebatamento. Você não pode ficar de fora de entrar na arca. Se você acha que você não é um crente genuíno, vem aqui à frente, nós queremos orar. Deus está te dando oportunidade, como deu 7 dias de oportunidade ali para as pessoas, depois da arca pronta. Deus deu 7 dias de oportunidade. Enquanto os irmãos vão tocar aqui, vão adorar, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Eu quero dizer uma palavra: aquele que me envergonhar diante dos homens, disse Jesus, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você tem dúvida, vem à frente. Noé pregava e orava. Noé não se misturava com a prostituição. Noé não se misturava com a corrupção. Mas ele pregava e orava. Era crente genuíno. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta
Senhor, colocamos os teus filhos diante de ti. E a misericórdia do Senhor é a causa de nos sermos consumidos. Que cada um dos teus filhos nesta hora possa fazer um propósito, Senhor, de ser um crente genuíno, de ser aquela pessoa como Noé, que trabalhava e pregava, e dava um testemunho público, Senhor, para o mundo, de um relacionamento de fé com o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um, fortalecendo na força do teu poder, e que o Espírito Santo do Senhor possa dar força a partir de hoje aos teus filhos, para caminharem, para andar na tua presença em novidade de vida. E por isso profetizamos vida sobre eles e declaramos que Satanás está proibido de ministrar nas mentes, Senhor, de fazer com que eles fiquem na dependência em qualquer circunstância. Por isso nós repreendemos toda a ministração do diabo, do inferno, sobre cada vida, sobre cada coração, e que o Senhor esteja trazendo graça sobre cada um dos teus filhos. Nós oramos e declaramos a vitória sobre a sua vida, meu irmão. Declaramos que você será um crente genuíno, que você vai trabalhar a cada dia no seu serviço e falar do amor do Senhor. Não importa o que venha zombar de você, mas que você possa levantar a bandeira que você é filho de Deus, que você tem a natureza de Jesus e que o seu destino é ir morar nos céus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto vamos adorar o Senhor com um hino, aí depois estaremos encerrando o nosso culto. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, depois usa-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta. Tão ao eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus, você, esse canal, hoje que o Senhor está te convocando como intercessor, como intercessora. Nós estamos numa campanha que vamos estar aí 15 dias orando, intercedendo do dia que nós já começamos no sábado e vamos até dia 6 de dezembro, amém? Na última semana, na segunda-feira, depois, antes do dia 6, vai dar que dia, bem? No dia 6? No dia 30, até o dia 6, nós vamos ter aqui, a partir das 19h30 às 8h30, nós vamos ter oração e intercessão juntos. Se você quiser se alistar nesse exército de intercessor para a sua família, para os seus filhos, nós estamos nessa campanha porque o inimigo está vindo com grande fúria sobre a terra, sobre os jovens, as crianças, e você pode se alistar no site. Se você não está em nenhum grupo da igreja, você pode entrar no site, falar com a Suzana lá, e ela vai te colocar no horário. Nós começamos da 0 hora, né? E aí nós temos 24 horas de intercessão. Por que nós estamos fazendo essa convocatória para a igreja? Porque quando nós nos unimos, então as cadeias são quebradas. E o inimigo tem falado, tem se manifestado e desafiado a nossa igreja, desafiado a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como?
que vamos ver quem é mais forte. Então, porque ele está guerreando. E é por isso que eu estou convocando, né? E é contra você, contra a sua família, para trazer tristeza, para te abater, para trazer depressão, né? Para colocar guerra nas famílias, filho contra os pais, né? Com essa pandemia, nós estamos muito em casa. E aí o inimigo aproveita dessa situação, colocando aí tristeza, depressão e muitas coisas, nós sabemos disso. Então, tem guerras nos ares. E esta guerra é de principados e de potestades, sabia? E eu estava sentindo um peso muito grande. Nós, como pastores, se vocês estão sentindo peso, imagina nós, né? Que estamos aqui, somos cobertura sobre a sua vida. E muito peso, e o que acontece? O Senhor nos deu essa estratégia para nós estarmos fazendo esse grande convocatória que vai ser chamada a nova onda do avivamento, amém? Voltando ao primeiro amor, aleluia! Glória a Deus, está feliz, meu irmão? E nós vamos nos fortalecer. Você que está fraco aí, sabe, você vai receber no seu espírito de fortaleza, né? Com oração, a boca do leão foi fechada. Com oração, o sol retrocedeu. Na oração, o pão e o peixe foram multiplicados. Então, essa é a nossa fé. E quando nós oramos, né? Você se enche com a sua oração, com a sua oratória, você se enche de esperança para alcançar aquilo que você suplica a Deus. Por isso, não fique fora, faça entre nessa listagem, coloca lá seu nome e nós vamos estar aí adorando ao Senhor, porque Ele é digno, intercedendo pela igreja, pelos irmãos, os feridos, que às vezes os fracos, oprimidos, e o Senhor vai trazer um grande avivamento sobre você e sobre a igreja, e o diabo já está derrotado, você concorda? Aleluia! Essa é a voz da igreja, e nós estamos felizes, porque você vai sair daqui com essa esperança, na fé, Senhor, e unidos nós estamos diante do Senhor, para vencer cada batalha, até que Ele nos busque aqui na terra. Glória a Deus pela sua vida, salva de palmas para Jesus, e aleluia, vamos ser felizes com Jesus, aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imensurável de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós e todo Israel de Deus até a volta do Senhor Jesus. Amém, amado? Deus abençoe, uma semana de vitória, Deus possa te fortalecer na graça do Senhor. Vai com essa mensagem: o justo não será julgado. O crente genuíno, ele não será julgado, em nome de Jesus.